Alô pessoal, a expectativa é de que pelo menos para o segundo Grenal decisivo do Gauchão, o Jean-Pierre possa ficar à disposição do técnico Thiago Nunes. Daqui a pouco, aqui no canal, a posição oficial do Departamento Médico do Grêmio. Como é polêmico o Jean-Pierre, né? Ele é craque, é um jogador de uma técnica fabulosa, mas o que se discute o Jean-Pierre, as enormes discussões fora de campo não são pequenas. É um jogador que já começa a sua carreira, é um jovem ainda muito marcado por tanta discussão. Jean-Pierre, última lesão, foi agora, dias atrás, nas vésperas do jogo contra o Aragua, aqueles 8-0 pela Copa Sul-Americana. Mais uma lesão muscular na coxa direita do Jean-Pierre, que não pôde jogar naquela partida, e a expectativa é de que ele, nesse começo de semana, já comece a voltar a trabalhar fisicamente e também fazer trabalhos com bola. O primeiro Grenal decisivo é domingo, dia 16, aí ficaria muito apertado, seria até arriscado forçar uma volta do Jean-Pierre. Mas quem sabe, para o segundo Grenal, dia 23, aí na Arena, ele possa ser utilizado pelo técnico Thiago Nunes. Com a ressalva que fizemos ontem aqui, a partir do que disse o Thiago na entrevista coletiva. Ele está gostando muito do rendimento do Darlan. Parece estar surgindo uma concorrência inesperada para o Jean-Pierre dentro da equipe do Grêmio. 3 volantes, Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan um pouco mais avançado, o futebol usando cada vez menos especialistas. A frase do técnico Thiago Nunes quando perguntado objetivamente, especificamente a respeito do Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre, sempre é bom lembrar, por toda a sua qualidade, pode de novo se impor. O fato é que a história de lesões que envolve Jean-Pierre é muito preocupante, é muito longa e se fala as mais variadas coisas. Uma delas, ele não se cuida. Daqui a pouco vamos a uma posição oficial do Departamento Médico do Grêmio a respeito desse assunto, se é um problema que ele tem, uma coisa congênita que pode estar atrapalhando toda a sua carreira. Quando foi a primeira lesão? Quando é que essa história toda começou? O gremista lembra muito bem. Foi no dia 20 de setembro de 2019, aquela famosa lesão também na coxa direita, uma lesão muito grave num treinamento que tirou o Jean-Pierre dos gramados no momento em que ele estava muito bem na equipe do Grêmio. Aí foi feito todo um tratamento, uma tentativa desesperada quase de colocá-lo em campo, porque estava se aproximando aquele fatídico jogo contra o Flamengo pela Libertadores América. Um mês depois, no dia 17 de outubro, o Jean-Pierre foi relacionado para o jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Grêmio achava que ele poderia ser colocado em campo, não deu. Não voltou o Jean-Pierre e não voltaria mais naquela temporada de 2019. Em janeiro de 2020, ele voltou das férias com atrofia muscular. E aí começaram as críticas. Pô, Jean-Pierre, você é um profissional, você não pode fazer tanta festa assim. Foi um comentário, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. O fato é que ele teve uma atrofia muscular e começou mais um período de recuperação. Aí houve muita polêmica, a assessoria do jogador disse que o departamento médico havia errado, disse que a lesão era grau 2, mas era grau 3, virou um bate-boca. E o Renato entrou na briga e disse que o jogador tinha culpa no cartório. Começavam também alguns rumores sobre uma relação que não seria muito boa entre o Renato e o jogador. Quando é que voltou o Jean-Pierre? No dia 8 de março, no jogo contra o Pelotas, na Boca do Lobo, pelo Campeonato Gaúcho. O grande momento do Jean-Pierre, que pareceu reacender as esperanças, aquele Grenal em Caxias do Sul, a volta do futebol depois de longa parada, Grêmio 1-0, gol de falta do Jean-Pierre. Mas aí o pai do Jean-Pierre pegou Covid, ele ficou muito abatido, o jogador, porque era extremamente grave o problema, não estava legal a cabeça do Jean-Pierre. Em outubro, o próprio Jean-Pierre pegou Covid e aí teve uma nova lesão muscular. E aquele jogo contra o Santos, lembram? Libertadores América, o Jean-Pierre comete um erro que origina o primeiro gol do Santos. De novo, o pau pegou o Jean-Pierre. Em março desse ano, o pai do Jean-Pierre xingou o Renato, virou um bate-boca aquela história toda. E nesse período, outra lesão muscular do Jean-Pierre.
Agora, a última lesão na semana passada, antes do jogo contra o Aragua. É muito problema para esse jogador que, quando voltar, terá realmente que dar uma grande resposta para o torcedor gremista. O que é que diz o departamento médico do Grêmio? Não há qualquer problema congênito. São lesões que acontecem no futebol. Não é uma coisa que ele tenha de origem, de nascença até, que de repente provoque tantas questões. São questões pontuais. E o mais importante, a primeira lesão, aquela lesão que falamos aqui lá em 2019, ainda está completamente curada. As lesões posteriores não têm qualquer relação com aquela. É uma história muito longa, é uma história muito polêmica e a gente não sabe até quando o torcedor gremista terá paciência com o craque, eu considero o craque, Jean-Pierre. Dê seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Voltamos ainda, evidentemente, nesta segunda-feira.